T-News. 7h31, estamos de volta com o T-News e na semana passada nós tivemos a visita do deputado líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Romanelli, que, é claro, fez o balanço do ano do ponto de vista do governo. E hoje nós estamos recebendo o deputado que é líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Requião Filho, que, é claro, vai nos contar o balanço do ponto de vista da oposição. Bom dia, deputado. Bom dia, Marelli, bom dia, Laroca, bom dia aos amigos. Na verdade, eu não vim dizer o ponto de vista da oposição. Eu vim contar para vocês a realidade do Paraná. E qual é essa realidade, então? A realidade do Estado é muito complicada. Nós temos um governo esquizofrênico. Um governo que na propaganda diz que está tudo muito bem, que o Paraná vai às mil maravilhas, que vai investir horrores. E na realidade temos um governador com as prioridades bem complicadas, não pagando os direitos dos servidores públicos, arrochando os nossos empresários, os nossos agricultores com aumento de tarifas e aumento de impostos, e um Estado que até agora não conseguiu diminuir os seus gastos. Só faz aumentar o gasto e sempre acima da arrecadação. Foi um ano complicado e o ano que vem será mais complicado. Agora, muitas vezes é natural que é o papel da oposição também estar cobrando, mas a população fica muito na dúvida do que a oposição realmente consegue fazer. Porque criticar é fácil, mas e na prática? Como fazer com que o Paraná tenha um governo menor, melhor, né? Até porque a oposição é uma minoria na Assembleia Legislativa. A oposição na Assembleia Legislativa é de 7 deputados. Temos uma bancada independente. É independente essa bancada? Parte da bancada é independente. Parte da bancada independente é uma bancada indecisa. E temos 33 deputados que votam como cordeirinhos com o governo. E para você que nos escuta, isso significa mais imposto, aumento de água, aumento de luz. Mas a rádio do cunhado do deputado recebe propaganda da Sanepar, da Copel. É menos polícia, é menos saúde, é menos educação, mas o deputado consegue aparecer na foto para entregar uma ponte que não foi construída e que não está pronta, mas é inaugurada porque é ano de eleição. Então você paranaense, você que nos escuta na Rádio T, tem sofrido muito na mão da Assembleia. Nós da oposição fazemos o nosso papel. Nós fiscalizamos, nós denunciamos, nós apresentamos projetos. Nós até propusemos CPIs, que o governo não autorizou que fossem implementadas na casa, ameaçando deputados que assinassem o pedido. Porque se a CPI fosse implementada na Assembleia Legislativa por nós da oposição, fazendo um trabalho sério, vocês iriam ver muito dessa lama que cobre hoje o Paraná. Deputado, a gente sabe que a emenda é uma emenda orçamentária, principalmente feito pelo Legislativo. Eu, por exemplo, sou um crítico disso. Acho que a emenda não deveria existir. Acho que o papel do Legislativo não é esse, não é obra. E a gente sempre vê que isso aproxima muito, força muito uma aproximação entre o deputado e o governo, em função do cofre público, em função, muitas vezes, dos reclames da população que quer um benefício, não entende muito o funcionamento desse contrapeso do legislativo, executivo e judiciário, e acaba, muitas vezes, forçando o deputado a um comportamento não tão correto dentro de uma Assembleia, dentro da Câmara Federal, hoje já com emendas impositivas lá na Câmara Federal, mas isso é um dos grandes defeitos da nossa democracia. Eu pergunto para o senhor, como é que está essa questão de emenda e como é que o senhor trabalhou essa questão de emenda orçamentária, a oposição dentro da Assembleia Legislativa? Veja, a oposição não tem emenda aqui no Paraná. Porque aqui no Paraná ou você vota de acordo com o que manda o governo, ou o governo claramente não lhe atende. Teve o Romanelli aqui dizendo que agora um deputado aqui de Ponta Grossa que se uniu à base será tratado como tal. Que é o deputado Márcio Paulic. Significa que ele vai poder aparecer na foto do lado do governador numa inauguração aqui na região. Quem sabe eles inauguram 100% do Hospital Regional de Ponta Grossa, que está parado há 7 anos. Quem sabe eles inauguram alguma das promessas do governo para a região dos últimos 7 anos, que não saiu nenhuma. Mas significa poder sair na foto. É uma maneira de controlar e uma maneira de comprar a posição daquele deputado. Porque se você não é da base do governo, você não pode sair na fotinho falando com o secretário de segurança dizendo que vai trazer mais polícia para a região, mesmo você sabendo que isso não vai acontecer. Você não pode
aparecer na reportagem nos órgãos que recebem aqueles favores da Copel, da Sanepar, porque daí, se você é da oposição e o seu nome sai, o governo corta a verba de publicidade. Então esse é um jogo muito ruim, Laroca. No meu entendimento, a emenda parlamentar é inconstitucional. Parlamentar não pode gerar despesas nem indicar orçamento. Nós temos que fiscalizar e apresentar leis. Mas quando a emenda é usada como moeda de troca para comprar e forçar certas posições no legislativo, além de inconstitucional, ela é imoral. A Assembleia aprovou um orçamento para o próximo ano de aproximadamente 59 bilhões e o governo tem dito também que no próximo ano o Paraná deverá investir em torno de 8 bilhões em infraestrutura, mas nesse ano já não foi isso que aconteceu. A previsão já era parecida e nós não tivemos esses investimentos. Como é que a oposição avalia isso? Nós estamos contando para a população, mais uma vez, a verdade. Ano passado, ano eleitoral, se você entrar rapidamente na internet, verá que o governo prometeu 8 bilhões de reais de investimento nisso, naquilo, infraestrutura, obras. E o que aconteceu? Nem 10% disso foi investido. E não foi culpa da crise, porque esse dinheiro era o orçamento do Estado. Eles criam uma fantasia orçamentária, apresentam, saem fazendo discurso, fazem matérias pagas na Rede Globo, no SBT, com lindas produções que a gente assiste na televisão, que fogem da realidade. O governo já tinha prometido 8 bilhões de investimento no ano passado, e isso não aconteceu, e não vai acontecer nesse ano. Como é que nós, da oposição, podemos melhorar isso na realidade? Ajudando a você, eleitor, saber da verdade, para que em 2018 não cometa o mesmo erro. O senhor já falou que 2016 foi difícil e que 2017 pode ser mais difícil ainda. O paranaense pode ter um pouquinho de esperança para o ano que vem para ter melhorias um pouco aqui no Paraná? Se depender do governo Beto Richa, não. Não, porque eles estão querendo privatizar a Sanepar e a Copel. O senhor acha que não tem nada de positivo no governo do Beto Richa? Não tem nada de bom? Eu acho que tem. Ele está chegando no fim. Eles estão querendo privatizar a Sanepar e a Copel. Para subir preço de ação, eles já aumentaram o lucro dos acionistas e diminuíram o investimento. Então, Sanepar e Copel devem diminuir ainda mais o investimento em infraestrutura no Paraná para garantir que as ações subam de preço. Isso significa que você, meu caro ouvinte, em breve pagará mais caro pela luz e pela água, novamente. Nós temos um governo que, como eu disse, não conseguiu diminuir gastos. Então, eles vão tentar arrochar os empresários. Você que tem uma lojinha, você que tem uma fábrica, você que é empreendedor, não terá trégua do governo com os impostos, não haverá incentivos. E o meu PMDB, que hoje é o PMDB paranaense, difere muito do PMDB nacional, que manda cortar gastos em saúde, cortar gastos em educação, uma PEC do teto congelando investimentos no Brasil, o que pode gerar desemprego, o que vai gerar o esfriamento da economia. Não tem uma perspectiva muito boa para 2017 em termos econômicos. O que nós temos é um povo muito trabalhador no Paraná. Nós temos um estado que produz e produz muito. E nós temos aí, então, essa esperança de que a safra seja boa, de que a carne tenha o seu preço reconhecido, que nós temos a produção de leite aqui na região que pode gerar ainda empregos, mas vai ser difícil, porque o governo não vai ajudar com incentivo. O repasse do governo federal para as prefeituras tende a diminuir. A visão do Meirelles é aumento de juros, e juros, para quem está endividado, com a maioria da população do Brasil, é algo que judia muito da gente. Então 2017 vai ser um ano difícil, mas o Brasil tem 2018 para se colocar novamente nos trilhos e, quem sabe, escolher uma proposta que gere mais empregos. Como eu gosto de dizer, menos impostos, mais empregos. Mas às vezes é difícil as pessoas diferenciarem esse PMDB, que o senhor colocou a diferença do PMDB do Paraná para o PMDB nacional, né? PMDB no poder hoje, com essas medidas que o senhor já citou, a população muito preocupada com uma outra situação, que é a questão da reforma da Previdência, e é claro que as pessoas veem o PMDB no poder, no país, e o senhor coloca que o PMDB no Paraná é diferente. Será que consegue ser diferente mesmo? Vamos pegar a lista do Odebrecht. Quem do PMDB do Paraná está nessa lista?
O Requião não está. Eu não estou. Os nossos deputados federais não estão. Já o governador Beto Richa parece que está na lista. Vamos aguardar para ver se esse boato se confirma. Então, o nosso PMDB é um PMDB limpo, é um PMDB que gosta de trabalhar para quem precisa de governo e não se envolve com esse tipo de gente. Vamos esperar que a população consiga ver essa diferença. Deputado, eu vi muito discurso seu durante esse período aí dos 2 anos a respeito do Mauro Ricardo. É um secretário que assumiu e se apostava na Bolsa de Aposta de que ele não durava muito tempo. E hoje a gente vê ele consolidado e me parece que numa posição até cômoda dentro do governo, apesar de todo o desgaste que teve naquele início da gestão. Como é que o senhor vê essa figura dentro do governo e ela cada vez mais forte dentro desse governo? O Mauro Ricardo é uma figura engraçadíssima. É um cara de uma frieza espetacular. Como é que vocês, que a oposição chama o Maurinho? Ele tem um apelido, Maurinho né? Malvadeza. Maurinho Malvadeza. Responsável pelo aumento de impostos, responsável pelo aumento de tarifas, responsável pelo fim de todas as políticas de incentivo fiscal que o Paraná tinha. Só tem incentivo no Paraná quem participa daquele Paraná competitivo e parece que para entrar lá você tem que ter bons amigos. E ninguém consegue descobrir quais são os incentivos. Eu só espero que não sejam incentivos tipo aquele que o Cabral dava para joalherias. Mas vamos aguardar, vamos ver se o Gaeco tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mauro Ricardo, com todos os seus defeitos e as suas posições, ele vem de uma escola que não é a nossa, que é de arroxo fiscal, de tentar sempre aumentar a arrecadação do Estado, diminuir gastos com qualquer coisa que ele não entenda ser relevante, como educação, saúde, segurança, essas coisas que para ele não fazem diferença, porque ele vive muito bem, tem um salário muito bom, não precisa do posto de saúde, não precisa da polícia e não precisa da escola pública. Ele tem tudo isso particular, segurança paga, segurança provida pelo Estado, ele tem um ótimo salário, seus filhos devem ter um plano de saúde maravilhoso. Então isso para ele, investimento em saúde pública, em educação e segurança, parece supérfluo. Mas é o entendimento dele. Mas deputados da base do governo, ao pé de ouvido, dizem que se não fosse o Mauro Ricardo segurar as pontas em uma coisa ou outra, o Paraná estava pior ainda. Então ele é um mal necessário, na sua opinião? Parece que com um governo perdulário e um governo que sofre de esquizofrenia, parece que o Mauro Ricardo tem sido o mal necessário aqui no Paraná. Nós estamos conversando com o deputado estadual Requião Filho e o governo de Beto Richa ele começou muito mal, principalmente no relacionamento com os servidores públicos. Já citamos várias vezes aqui as greves que ocorreram em 2015, que resultou naquele massacre do Centro Cívico e parece que o relacionamento ainda vai mal. Tanto é que logo no final, agora, nas últimas sessões da Assembleia, o governo decidiu adiar a database da categoria dos servidores e a oposição está brigando na justiça para reverter isso. Existe possibilidade, deputado? Existe, lógico que existe, porque é o entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, de que você, servidor que nos escuta, você tem um princípio da irredutibilidade do seu salário. Seu salário não pode ser reduzido como funcionário público. Ele pode até ser congelado, mas reduzido ele não pode ser. Então o que nós temos? Nós temos a database, que é uma lei que repõe a inflação do ano para o salário do servidor público não perder o poder de compra. Não é um aumento, é uma reposição de inflação. Ah, mas o último ano foi de crise, deputado. Eles têm que entender. Eu concordo, o último ano até foi de crise. Mas a database que não está sendo paga não é de 2016, é de 2015. A crise não era essa que nós temos hoje. Então, para encerrar uma greve, o governo sancionou uma lei. O Beto Richa pegou a canetinha, assinou um papel e sancionou uma lei de que a database, essa reposição de 2015, seria paga agora em 2017, com um ano de atraso para o governo poder rolar esse dinheiro, fazer uma rolagem de caixa. Mas como o Beto Richa não é muito de cumprir palavra, ele já assumiu até compromisso em cartório registrado lá em Curitiba e não cumpriu, ele resolveu não cumprir a lei. E quando você não cumpre uma lei, o STF entende que era um direito adquirido do trabalhador. A lei da database, ela foi sancionada, ela não foi implementada. Mas ela foi sancionada. Ela dizia, você irá receber tanto em tanto. Então ele teve esse direito adquirido. E o STF entende que direito adquirido não pode ser retirado.
Então eles dão essa pedalada, esse negócio dizendo que estão adiando sem prazo o pagamento da database. E tem mais erros formais ainda, porque não poderia ter sido feita por orçamento, deveria ter sido feita por outra lei. O que a gente espera? A gente espera que o judiciário se desvencilhe das correntes que os prendem ao governo executivo, ao executivo, e vote e dê um voto de acordo com a lei. O desembargador responsável é um desembargador técnico, um desembargador muito sério. Vamos aguardar para ver a decisão dele, mas infelizmente agora no Brasil o judiciário entra em férias e o direito do trabalhador vai ter que esperar aí o recesso terminar. Deputado, é uma relação capital-trabalho em tese teria que ser analisada pela Justiça do Trabalho, mas isso daí não é o caso aqui no Paraná. Ela vai ter que ser apreciada pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça, porque nós estamos tratando de princípios constitucionais que não estão sendo cumpridos. Então é mais fácil que seja decidido assim. Está, na verdade, agora no órgão especial. E alguns sindicatos, algumas associações entraram no STF, lá em Brasília, também contra isso. E lá em Brasília, as amarras do governo pesam menos sobre o judiciário. Também temos essa esperança de que Brasília mantenha a decisão que já vem sido tomada anteriormente, mantenha a jurisprudência e garanta ao servidor público o seu direito. Eu notei na sua fala, deputado, que o Tribunal de Justiça não está alimentando muita expectativa em relação ao Judiciário do Paraná. O senhor está confiando mais no Judiciário lá de Brasília, por estar talvez mais distante do que acontece aqui. Seria isso, mais ou menos? Seria um pouco disso. Eu acredito na justiça, mas eu vejo que algumas decisões do nosso tribunal aqui no Paraná tem demorado para sair, tem sido nessa guerra de poderes, como você viu lá em Brasília, entre o STF e o Senado, essas coisas, parece que as instituições não estão sabendo se separar muito bem. Aqui tem o FUNREJUS, tem o dinheiro dos precatórios, tem tanta coisa tem que outros parece... escândalos, como o Diário Secretos, que até hoje está lá, por exemplo, Nelson Justus como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Parece até ser piada. E o processo nunca é julgado. Foi um escândalo que envolveu a Assembleia Legislativa do Paraná. Nós gostaríamos que a justiça paranaense tivesse mais celeridade. Eu sou um crítico de algumas alforrias, algumas pisadas, assim, quando a justiça fica muito midiática, que ela tenta fazer um jogo mais midiático do que um jogo legal, mas aqui no Paraná, de vez em quando, parece que falta um pouco disso que sobra na Justiça Federal. Eu queria uma justiça mais célere, mais ligada a esse sentimento social, essa vontade que nós temos, eu e você, de ver a justiça ser feita. Às vezes, falta no Paraná a celeridade necessária, porque eu estudei direito e tem um adágio que diz que se a justiça chega muito tarde, a justiça não é feita. Temos duas operações que envolvem sérios desvios de dinheiro público no Paraná, que é o caso da Operação Quadro Negro, que investiga desvios na educação. Temos escolas aqui em Ponta Grossa que estão, inclusive, com obras paradas por conta disso. E tem também a Operação Publicano, que investiga desvios na Receita Estadual, envolvendo nomes, no caso da Quadro Negro, de deputados, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano. Como o senhor já citou no começo da matéria aqui, que até a CPI não foi aprovada na Câmara, na Assembleia, vocês não conseguiram implantar. O senhor acha que esses deputados realmente serão punidos? Será que essas operações, nós teremos resultados mesmo? Eu tenho fé que sim. Os promotores do GAECO são muito sérios, muito diligentes e fazem o seu trabalho. Eu espero que essas investigações caminhem. Algumas delas estão sendo investigadas em Brasília. O governador é investigado em 2 inquéritos no STJ, porque ele tem um foro privilegiado do STJ nesse tipo de ação. Temos deputados federais sendo investigados. Então eu tenho fé que essas 2 investigações ainda hão de acabar com gente na cadeia. Porque, veja, são escolas que foram pagas e não foram construídas. A da Receita Publicano, segundo os delatores, dizem 2 bilhões de reais desviados e muito desse dinheiro para pagar campanha de deputado e de governador. Um caixa 2 absurdo, limpando o nosso estado, que hoje poderia ter uma estrutura de saúde melhor, uma estrutura de segurança melhor,
Vejam, são 2 bilhões de reais desviados. E já teve condenação, né? Aquele Márcio Albuquerque. Sim, Algumas sim, pessoas já foram condenadas. 97 anos de cadeia. Esse Márcio Albuquerque, se não me engano, era piloto de Ferrari lá em Londrina. Ele corria de Ferrari e ele corria com um copiloto muito famoso na equipe dele, patrocinada por ele. Carlos Alberto Richa, vulgo Beto Richa, governador do Paraná, copiloto do Márcio Albuquerque. Ou seja, uma relação muito próxima entre os dois. Vamos ver o que a Justiça tem a dizer sobre isso. Deputado, temos que falar também a respeito das articulações para as eleições de 2018. Nós já temos a informação de que o PSB teria convidado Osmar Dias para integrar o PSB. Eles estão apostando nessa candidatura de Osmar Dias. Outros nomes também estão circulando, como o nome da própria vice-governadora Cida Borghetti, Ratinho Júnior, ora falam que vai disputar o Senado, ora para o governo do Estado. Como é que o PMDB vai agir nas eleições de 2018? O PMDB já tem um nome? Senador Requião pode concorrer novamente? Sim, o senador Roberto Requião pode concorrer novamente ao governo do Estado pelo PMDB. O PMDB é um partido muito forte no Paraná. Fizemos, mesmo fora do governo, o maior número de vereadores e de prefeitos. Nós temos a certeza de que time que não joga não tem torcida. Então o PMDB se coloca, sim, como uma das opções para 2018, para que tenhamos novamente no Paraná programas como o Trator Solidário, Luz Fraterna, Leite das Crianças, programas da tarifa social da água. Nós queremos ter novamente as nossas estradas não pedagiadas, bem mantidas como elas eram na época do PMDB, investimento em saúde. Um governo do PMDB foi um governo que fez diversos hospitais regionais, inclusive de Ponta Grossa. E assim que o PSDB assumiu, tudo isso foi por água abaixo. A tarifa mais baixa de luz e água do Brasil hoje é uma das mais caras. A educação, que era número 1 no IDEB, hoje é 11ª e vem caindo. Nós temos um Estado que vem retrocedendo em termos de programas sociais, em termos de incentivo fiscal para o empreendedorismo. Nós temos um governo que se dizia do diálogo, você lembra disso? Sim. E que até agora só ficou na conversa. O nome do PMDB, além de Roberto Requião, tem outro nome ou o PMDB pode apoiar, de repente, uma outra candidatura? Dentro do partido nós temos outros nomes, nós temos deputados federais que pretendem concorrer, nós temos deputados estaduais que estão aptos para isso. Eu acho que o PMDB, na verdade, nós não nos preocupamos com o nome, nós nos preocupamos com a proposta e com o programa de governo. Essa história de se preocupar com o nome a ser lançado, eu acho que parece muito mais uma campanha de modelo de lingerie do que uma campanha, um programa para um governo, para um Estado, uma solução para um Estado que tem sido maltratado nos últimos anos pelo governo do PSDB. Nós conversamos com o deputado estadual Requião Filho, do PMDB. Agradecemos mais uma vez a participação aqui no nosso TNews e um bom dia. Obrigado, Marelli, obrigado, Laroca, obrigado a você, ouvinte. E eu deixo aqui o meu Feliz Natal, o meu Feliz Ano Novo. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho, procura nas redes sociais Requião Filho, Facebook, requiãofilho.com.br.